E se eu te dissesse que sua saúde não está nos exames, nem no peso da balança, nem no que o espelho reflete? E se eu te dissesse que talvez o que está te adoecendo não possa ser medido com um estetoscópio, nem visto numa ressonância magnética? A maioria de nós aprendeu a acreditar que estar saudável significa não ter sintomas físicos evidentes. Se não há dor, se não há febre, se o exame de sangue veio normal, pronto, estamos bem. Pelo menos é o que a gente diz, ou o que a gente quer acreditar. Mas olha para dentro de você agora e me responde em silêncio. Você realmente está bem ou só está funcionando? Porque existe uma diferença enorme entre estar vivo e estar vivendo. Muitas pessoas passam anos sem perceber que carregam doenças invisíveis, não no corpo, mas na alma. E não estou falando apenas de depressão ou ansiedade diagnosticada. Falo daquele esgotamento silencioso que vai drenando sua energia aos poucos. Falo daquela sensação de acordar cansado, como se nem tivesse dormido. Falo daquela falta de brilho nos olhos que você disfarça com um sorriso educado. Você já sentiu que o dia começa e antes mesmo de tomar café, você já quer que acabe? Que sua cabeça está sempre pesada? Que existe um peso constante no peito, mas você não sabe explicar de onde vem? Isso é sintoma, não do tipo que aparece no prontuário médico, mas do tipo que te impede de viver de verdade. Agora pensa no seu corpo. Ele está leve? Ou parece que você carrega uma mala invisível todos os dias? Uma mala cheia de preocupações que não são só de hoje, são de anos. Coisas não resolvidas, palavras não ditas, mágoas que você engoliu para não criar problema. E o seu sono? Você realmente descansa ou simplesmente desliga por algumas horas, só para acordar no mesmo estado de antes? E a sua mente? É um lugar seguro para você morar? Ou você foge dela o tempo todo, se ocupando com trabalho, celular, séries, qualquer coisa, desde que não precise ficar sozinho com os próprios pensamentos? Talvez você já tenha normalizado viver assim. Talvez você tenha dito a si mesmo: é só uma fase. Todo mundo vive cansado. Eu aguento. Mas sabe qual é o problema? É que quando você normaliza o sofrimento, você para de lutar por uma vida melhor. E aí, um dia, seu corpo decide gritar. Pode ser através de dores inexplicáveis, crises de ansiedade, gastrite, palpitações, quedas de imunidade, doenças autoimunes. O corpo fala, a mente grita e a alma implora. A questão é: você está ouvindo? Porque enquanto você finge que está tudo bem, enquanto você coloca um sorriso no rosto, mas por dentro só quer sumir, enquanto você se esconde atrás da rotina, do trabalho, das obrigações, você vai se distanciando cada vez mais de si mesmo. E acredite, ninguém fica saudável vivendo assim. Talvez você não se reconheça mais no espelho, não pelo que vê, mas pelo que não sente. Você não sente mais orgulho, não sente mais entusiasmo, não sente mais aquela vontade de levantar da cama para algo que faça seu coração bater mais forte.
Você só cumpre tabela e chama isso de vida. Mas isso não é vida, isso é sobrevivência. E enquanto você sobrevive, vai matando partes suas aos poucos. A parte criativa que queria inventar coisas novas. A parte leve que ria sem pensar no amanhã. A parte corajosa que arriscava. A parte sensível que sabia chorar sem vergonha. Essas partes vão sendo empurradas para um canto escuro, e é nesse canto que mora o lado que você esconde. Talvez você até já tenha tentado mudar algumas coisas. Começou uma academia, mas parou. Tentou meditar, mas se irritou. Planejou acordar cedo para cuidar de si, mas a cama venceu. E no fundo, você acredita que o problema é falta de disciplina. Mas não é. O problema é que você está tentando curar o sintoma sem olhar para a causa. Você pode até mudar o corpo, a alimentação, o ambiente, mas se não mudar a forma como você se trata por dentro, nada vai durar. Porque saúde de verdade não começa na academia, começa no instante em que você decide parar de se maltratar. Quando você olha para dentro, encara o que dói, aceita o que sente e se trata com o mesmo cuidado que teria com alguém que ama. Esse vídeo não é só mais um conteúdo motivacional. Não é uma receita rápida de 10 passos para ser saudável. Esse vídeo é um convite para você enxergar aquilo que você tenta evitar, para reconhecer que talvez você esteja adoecendo, justamente por tentar parecer forte o tempo todo. Talvez esteja se destruindo tentando manter uma imagem de que tá tudo certo. Eu sei que olhar para isso dói. Dói porque exige coragem. Coragem para admitir que você não está bem. Coragem para pedir ajuda. Coragem para dizer: eu não dou conta sozinho. Mas essa é a única maneira de se salvar. Então, se alguma parte sua sente que esse vídeo é para você, se o que eu disse até aqui já fez seu peito apertar, seus olhos encherem, sua respiração mudar, fica comigo até o final, porque hoje, talvez pela primeira vez, você vai ter a chance de reconhecer o lado que você esconde e começar, de verdade, a se curar. Respire fundo agora. Sente o ar entrando, segura um instante e solta devagar. Percebeu? Você acabou de dar um dos passos mais importantes para cuidar de si. Parar, sentir, estar presente, mas isso é só o começo. Porque a verdade é que nós somos ensinados a cuidar do corpo, mas ninguém nos ensinou a cuidar da alma. E é aqui que a gente precisa abrir os olhos. Saúde de verdade não é só ausência de doença, ela é um equilíbrio. E esse equilíbrio envolve 3 partes que, quando uma adoece, arrasta todas as outras: o físico, o mental e o social. Quando o físico sofre, sua mente sente. Quando a mente sofre, seu corpo sente. E quando você se isola, as 2 coisas desmoronam. A partir de agora, eu quero te mostrar o que realmente é ser saudável, não o que te contaram em propagandas, não o que a indústria vende,
mas o que é ser saudável na vida real, quando você é um ser humano de carne e osso e sentimentos. E eu preciso que você me acompanhe com atenção, porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você se enxerga e como você vive. Você já reparou como fomos treinados a pensar em saúde como se fosse apenas um estado físico? Se o corpo está de pé, se não tem febre, se não está internado, pronto, estamos bem. Mas essa é uma meia-verdade e é justamente ela que impede muita gente de perceber que está adoecendo por dentro. A Organização Mundial da Saúde já disse que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas a gente ignorou a parte do completo, né? Preferimos acreditar que está tudo bem, enquanto carregamos ansiedade, solidão e cansaço crônico como se fossem parte natural da vida adulta. E assim, silenciosamente, a vida vai sendo invadida por pequenas perdas. Perdemos o prazer nas coisas simples, perdemos a paciência com quem amamos, perdemos a leveza dos momentos sem cobrança, perdemos até a capacidade de ouvir o nosso próprio corpo. Quando o corpo adoece, todo mundo percebe, mas quando a mente adoece, a gente esconde. E quando o nosso lado social se desfaz, quando nos isolamos, nos afastamos de quem poderia nos apoiar, nem nós mesmos temos coragem de admitir. Saúde física é importante, claro. É o combustível que permite ao corpo funcionar. Mas a saúde física sem saúde mental é como um carro com tanque cheio e motor quebrado. Você até tenta andar, mas não vai a lugar nenhum. Saúde mental não significa nunca sentir tristeza, raiva ou medo. Significa ter espaço interno para lidar com eles sem se afogar. Significa não viver à beira do colapso. Significa não precisar colocar uma máscara todos os dias para sobreviver. E tem ainda a saúde social, que a maioria nem sabe que existe. Ela é feita de conexões de pertencimento e de trocas reais. É aquela sensação de que você tem a quem recorrer e que alguém também pode contar com você. Quando a gente perde isso, vira sombra de si mesmo. O isolamento é um veneno silencioso que vai drenando energia, enfraquecendo o corpo e a mente. Agora, percebe o que acontece? Esses 3 pilares, físico, mental e social, são como pernas de uma mesma mesa. Se uma quebra, as outras 2 até sustentam por um tempo, mas cedo ou tarde tudo desaba. E o pior é que esse desabamento não é súbito. Ele é lento, quase invisível. Você vai se acostumando a dormir mal, a sentir dor constante, a viver irritado, a se isolar. E chama isso de normal. Mas não é normal. Não é normal viver constantemente cansado. Não é normal perder o brilho nos olhos. Não é normal sentir que a vida está pesada todos os dias. Ser saudável é algo muito maior. É acordar com energia suficiente para viver o dia, não apenas sobreviver. É poder se olhar no espelho sem se perder em autocríticas. É ter conversas que nutrem e não apenas trocas automáticas. É sentir que você pertence
a sua própria vida. Não, isso não acontece sozinho. Não é sorte, não é genética, não é mágica. É escolha, é cultivo, é prática diária. Você não precisa esperar um diagnóstico, uma crise ou um colapso para começar. O momento de cuidar da sua saúde de verdade é agora. E é sobre isso que vamos falar daqui para frente. Como começar a reconstruir esses 3 pilares, mesmo que você esteja no fundo do poço. Porque saúde de verdade começa dentro. E é dentro que nós vamos olhar juntos. A verdade é que quando algo não vai bem dentro de nós, o corpo e a mente começam a mandar recados. Recados que você provavelmente já sentiu, mas escolheu ignorar. Recados que não aparecem nos exames, mas que gritam no seu dia a dia. Talvez você se reconheça em um ou mais destes sinais. Primeiro sinal: você acorda cansado mesmo depois de dormir. Não é preguiça, é o corpo dizendo que o descanso não foi profundo, porque a sua mente não desligou. É como tentar carregar o celular a noite toda, mas com o carregador quebrado. De manhã, a bateria já está na reserva. Segundo, sua paciência desapareceu. Tudo te irrita: o barulho, a fila, a mensagem não respondida, o tom de voz de alguém. Não porque as coisas mudaram, mas porque você está no limite. Seu sistema nervoso vive em estado de alerta e qualquer faísca vira incêndio. Terceiro, você sente um peso invisível no peito ou nos ombros. Não é só tensão muscular, é a soma de preocupações, responsabilidades e emoções que você nunca descarregou. É o seu corpo literalmente carregando o que sua mente tenta esconder. Quarto, você perdeu o prazer pelas coisas simples. O café que antes tinha aroma, hoje é só um gole apressado. A música que antes te emocionava, agora é só barulho. Você está no automático, vivendo como se cada dia fosse uma cópia sem cor do anterior. Quinto, você vive distraído, mas no fundo está fugindo. Rolagens infinitas no celular, maratonas de séries, trabalho excessivo. Tudo para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque quando o silêncio chega, a verdade vem junto. Sexto, você se afasta das pessoas, mesmo sem querer. Cancela encontros, evita ligações, responde mensagens dias depois. Aos poucos, você cria um muro invisível e o pior, começa a acreditar que está melhor assim, mas no fundo sente falta de conexão. Sétimo, você sente que ninguém te entende, nem você mesmo. Você tenta explicar o que sente, mas as palavras não saem. E quando saem, parece que não descrevem a dor real. É como se estivesse perdido dentro da própria vida. Esses sinais não aparecem no check-up anual, não estão no resultado de um exame, mas eles revelam que algo está fora de equilíbrio. E quanto mais você os ignora, mais alto o corpo e a mente vão gritar. Agora preste bem atenção. Esses sinais não são uma sentença. São um convite, um pedido urgente para você parar. Olhe para dentro e comece a cuidar daquilo que você vem escondendo. Nos próximos minutos, vou te mostrar como dar os primeiros passos para reconstruir sua saúde de dentro para fora.
começando com pequenas mudanças que podem transformar completamente a sua energia, sua mente e a forma como você vive. Você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo para começar a se curar. A transformação real não nasce de mudanças radicais que duram uma semana. Ela nasce de pequenos gestos, repetidos todos os dias, até se tornarem parte de quem você é. E a boa notícia? Você pode começar agora. Vamos? Respire com presença. Não é só puxar o ar, é parar por um instante, sentir o ar entrar, encher os pulmões, segurar e soltar devagar, como se estivesse liberando um peso que carrega há anos. Faça isso por 5 minutos, todos os dias. E seu sistema nervoso vai começar a entender que não precisa viver em alerta o tempo todo. Próximo passo, escute o que você sente. Pegue um caderno e escreva o que está passando aí dentro. Sem filtro, sem julgar, sem se preocupar se faz sentido. É um espaço onde você não precisa se censurar, porque quando a dor tem voz, ela perde parte da força. Próximo, conecte-se com o sol e o movimento. Saia para caminhar, não precisa correr, não precisa academia. Apenas caminhe, de preferência ao ar livre. Sinta o sol tocar a sua pele, o vento bater no rosto. Deixe o corpo lembrar como é se mover sem pressa e sem cobrança. Próximo, proteja seu espaço mental. Escolha uma hora do dia para ficar sem celular, sem redes sociais, sem notícias. Use esse tempo para cozinhar, ler, ouvir música, cuidar de plantas, qualquer coisa que não te encha de estímulos e comparações. Você vai se surpreender com o alívio que isso traz. Procure um vínculo seguro. Fale com alguém que te escuta sem julgamento. Pode ser um amigo, um familiar, um terapeuta. Não guarde tudo para si. A cura começa quando o peso é dividido. Esses passos parecem simples e são, mas não confunda simplicidade com falta de impacto. O que adoece uma pessoa não é só o que ela viveu ontem, é o acúmulo de anos de negligência consigo mesma. E a cura também é um acúmulo de pequenos gestos feitos com consistência. Não espere ter tempo para cuidar de você. O tempo nunca vai aparecer sozinho. Você precisa criar espaço para a sua saúde agora, antes que o corpo e a mente cobrem um preço alto demais. Você não precisa ter respostas agora. Não precisa curar anos de dor em uma semana. Não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. A vida não vai esperar o momento ideal para você se cuidar. Não vai parar para que você respire. Não vai te avisar antes de te cobrar a conta. Mas você pode decidir agora que não vai mais viver no automático. Você pode decidir que a sua saúde física, mental e emocional é prioridade. Não é luxo, não é um plano para quando sobrar tempo, mas prioridade. E eu sei, às vezes é difícil acreditar que as coisas podem melhorar, mas deixa eu te dizer, você já sobreviveu a dias que achava que não aguentaria.
já se levantou depois de quedas que pareciam definitivas. Já carregou dores que ninguém viu e ainda assim está aqui. Isso significa que existe força dentro de você, mesmo que agora ela pareça pequena, mesmo que esteja escondida debaixo do cansaço e das preocupações. A partir de hoje, olhe para essa força, cuide dela como cuidaria de algo raro e precioso, porque ela é. E quando a vida pesar, e ela vai pesar, lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Tem um lugar aqui, neste canal, onde você pode ouvir o que sente, aprender e muito a se cuidar e perceber que existe um caminho mais leve para viver. Se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho cuidar de mim. Vamos ler cada um, porque aqui a sua voz importa. Se inscreva no canal lá do que você esconde. A cada semana você vai encontrar um vídeo que não só te faz pensar, mas te ajuda a mudar. Porque às vezes, tudo que a gente precisa é de um empurrão e alguém para caminhar junto. E agora respira fundo. Segura, solta, sente. Este é o começo. Aproveite o som que eu deixei para você. Mais alguns minutos aqui nesse vídeo com essa imagem maravilhosa e reflita sobre tudo que você aprendeu. Até o próximo vídeo.